Vem pra cá, a gente continua falando sobre aditivos químicos nos alimentos ou nos produtos alimentícios industrializados. E a gente quer entender melhor essa história dos adoçantes por aqui. Doutora Daniela Cano conosco, ela que é médica do estilo de vida, é nutróloga. E existe, assim, uma ideia de que os alimentos, os refrigerantes com adoçantes, as balinhas com adoçantes, os chás e tudo mais, tá liberado porque, afinal, eles são menos calóricos ou tem até adoçantes naturais, doutora. Qual é o perigo por trás dessa ideia? Então, o aspartame é o que mais a gente tem estudos por ele ser o mais antigo, né? Ele e o ciclamato monossódico. Então, hoje a gente já sabe, né, que eles têm comprovação científica de que eles realmente aumentam o risco de ter câncer, além de não baixar o peso. Por que as pessoas começaram a usar adoçante? E eu acho essa uma pergunta muito interessante, né? Eu fico pensando, por que as pessoas tiraram açúcar e foram para o adoçante? Ah, porque é caloria zero, realmente é caloria zero. Mas, olha que interessante, vários estudos mostram, Teru, que as pessoas que usam adoçante, elas são mais obesas do que as pessoas que não usam. As pessoas que consomem refrigerante light, elas são mais obesas do que as pessoas que consomem refrigerante normal. Então, o que acontece? O obeso, ele vai tentar usar adoçante pensando que vai diminuir a caloria, mas ele consome outros alimentos em exagero. Okay. Então, ele não vai perder peso. Então, saiu um relatório em maio, né, de 2023, oficial da Organização Mundial de Saúde, que o adoçante, por ser, na verdade, um aditivo químico, porque ele não agrega valor nutricional nenhum, né, ele por si só já é um aditivo, não é? Ele não tem vitamina, não tem mineral, não tem nenhum benefício para a saúde. Aí a pessoa usa, ele tem um alto poder de dulçor muito maior que do açúcar, então você engana o paladar, mas quando vai lá para o fígado, principalmente o aspartame, já tem muito estudo mostrando que está associado com câncer de fígado. Afinal, o que é um adoçante? É uma molécula que foi transformada a partir de um produto natural? Existe um adoçante saudável? Porque se ele causa mal, eu imagino que o corpo não esteja interpretando bem aquilo que está chegando. Então, ele não é absorvido, Teru, porque a indústria mudou a composição. O que é um carboidrato? Né? São moléculas que têm carbono, hidrogênio e oxigênio. É um carboidrato, né? O hidrogênio é hidratado. Aí que você acontece? Você vai colocar, o adoçante é mudar da molécula. Então, você muda, né, por exemplo, um finalzinho lá desse carboidrato, e aí muitos deles terminam em iol, né? Hoje está o eritritol, xilitol, é um álcool, na verdade, mas é uma molécula que o corpo não reconhece. Então, como ele não absorve, não aumenta a glicemia no sangue. Só que ele vai para algum lugar? Exatamente. Não absorve, alguns é eliminado realmente na urina, mas é um corpo estranho que está lá. Eu sempre falo para as pessoas, né? Vocês usam adoçante achando que está saudável, mas o que isso vai dar? Como eu falei para vocês, o aspartame e o ciclamato monossódico, como são mais antigos, já tem alguns estudos mostrando os malefícios. Até de ter transtorno de déficit de atenção associado, fenilcetonúria, né? Que vai dar uma doença que pode até dar convulsão, começa a dar vômito, começa a dar alergia. E essa associação com câncer de fígado, que antigamente ninguém falava em câncer de fígado, a não ser naquelas pessoas que tinham cirrose, hepatite C. E hoje tem muita gente tendo câncer de fígado e quando a gente vai ver é por excesso de aditivo químico e um deles é o adoçante. E você já reparou como as pessoas usam adoçante, Teru? Já, elas esguicham assim, porque não tem paciência da gotinha cair. É vai assim com você? Impressionante, o pessoal coloca assim como se fosse um jato de água. Porque existe também uma dificuldade da gente entender que o potencial de adoçar com uma gotinha equivale talvez a uma colher, eu não sei exatamente aqui agora, mas no nosso cérebro a gente precisa ver a quantidade. E é difícil ver que algumas gotinhas só vão fazer o efeito daquela colherada de açúcar que a gente usava antigamente. Exatamente, o adoçante às vezes tem 1000 vezes mais capacidade de doçura, 16.000 vezes a mais, então não tem necessidade de colocar tanto, né? Então, todos esses adoçantes, né, tirando esses mais dos óis, né, que a gente fala dos álcools, o eritritol, o xilitol, foram colocados nessa lista da Organização Mundial de Saúde, inclusive Stevia, que tem que tomar cuidado por não ser seguro o suficiente, né, que pode dar, sim, alguma doença metabólica. E vou falar uma coisa para você.
a gente nem sabe tudo que é adoçante que está no nosso rótulo, para ser bem sincero, porque eu aqui, como leiga, e aqui do Vida e Saúde, eu lembro que tem sucralose, xilitol, eritritol, tem aquele agave, né, que é um adoçante, tem a estévia, mas tem adoçantes que vão lá com esse nome genérico aí de edulcorante, ou com alguns nomes que a gente não conhece, doutora. Exatamente. Então, isso que é interessante, né, Teru? Porque os aditivos químicos vêm com esses nomes diferentes. E o açúcar, né, vem com muitos desses nomes também. Então, precisa tomar muito cuidado. Começa a usar adoçante, usa com moderação. O que está acontecendo, Teru? As pessoas hoje... O problema aqui do ultraprocessado, gente, é que a maior parte das pessoas no Brasil, assim como nos Estados Unidos, tem usado alimentos ultraprocessados, industrializados, mais do que o natural. Você usar de vez em quando, o pessoal fala, ai, doutor, mas estévia, é lógico que você usar de vez em quando, Não vai uma quantidade matar. moderada, não vai fazer mal. Mas o problema é que a gente está usando mais da metade do nosso prato de produtos industrializados. Então, a gente não está aqui para causar alarde, mas para alertar, né, você de prestar atenção no que você está comprando e onde você está gastando seu dinheiro. Porque você pode, como a Teru falou no começo, estar comprando a sua doença. Você mencionou aqui o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e eu quero saber se os sintomas do TDAH, principalmente em crianças, né, tem alguma relação com esses aditivos, doutora? Tem. Então, como eu falei para vocês, o corante amarelo, né, a tartazina, que a gente chama, já tem vários estudos mostrando que as crianças que consomem mais desse corante, elas têm mais diagnóstico de TDAH. Então, a gente precisa prestar atenção, né? É um déficit de atenção, com hiperatividade, atrapalha a sociabilidade da criança, vai atrapalhar, né, o convívio social, vai atrapalhar o aprendizado, a cognição. E a criança sofre às vezes. E eu fico muito impressionada, Teru, quando eu vou em mercado, o que mais me angustia dentro do supermercado é quando eu estou no caixa. Eu falei, eu não gosto de ter fila no caixa, porque quando tem fila no caixa, eu fico lá vendo aquelas balas com formato de banana, de dentadura, formato de melancia, formato de morango, de amora. E aquelas cores, elas são aditivos químicos. E as crianças, além de consumir um excesso de açúcar naquelas balinhas, aqueles produtos que ficam, né, naquela altura do caixa, que é proposital para a criança ver e pedir, além de ter excesso de açúcar, tem um excesso de aditivos químicos. Então eu fico pensando, Corantes. nossa, e elas comem o pacote inteiro, né? Eu lembro que eu comia bala quando era criança, mas meu pai me dava uma balinha, a gente estava satisfeito. E agora o pessoal come um pacote de balas. E amarelo, vermelho, aqueles chocolates, não é? Com azul, verde. Aquilo, né? É antinatural, né, doutora? Não é natural, é nitidamente artificial, né, Teru? Não precisa estudar muito, nem precisa falar para vocês que a gente sabe que é artificial. Você participou de um programa muito interessante falando sobre o estilo de vida, piorando, né? Agora no início de novembro ou outubro, se eu não estou enganada, aqui no Vida e Saúde, falando sobre o estilo de vida bagunçado, como ele pode piorar os sintomas do TDAH ou então fazer parecer que é um TDAH, porque ele vai realmente causar essa mudança de humor, de comportamento por conta dessa... A alimentação é parte, né? Não é só alimentação. Mas eu quero saber o seguinte, hoje em dia a gente também está prestando muito mais atenção no intestino e você como médica, você como desinflamadora e nacional através da Soul Saúde, esses alimentos, será que com aditivos, eles podem impactar ou interferir na permeabilidade intestinal, doutora? Ou seja, deixando a gente, às vezes, estou até fazendo uma dietinha melhor, mas não estou retendo nada de coisa boa, porque meu intestino está vazando ali. Então, Teru, olha que sério, né? Quando a gente vai comprar esses alimentos que estão bem diferentes daquilo que Deus nos deu, são produtos que não têm fibras, não têm vitaminas, não têm minerais. E lá no nosso intestino, as bactérias que estão lá convivendo, né, de uma maneira harmônica e que vão ajudar, inclusive, a absorver algumas vitaminas e alguns minerais e fabricam até algumas vitaminas, por exemplo, do complexo B, essas bactérias, elas formam uma capinha de proteção quando elas estão sendo alimentadas com fibras. E como a gente está comendo esse alimento sem fibras, e além de estar sem fibras, não tem vitaminas nem minerais e ainda tem aditivo químico, a gente perde essa camadinha, porque a gente causa uma desbiose, que a gente fala que é um desequilíbrio lá na flora intestinal ou na microbiota intestinal, e aí perde essa camadinha de proteção do intestino,
perdendo essa camadinha, começa a inflamar mais aquele intestino. E o intestino inflamado, isso que você falou, vai formar uns buracos lá no intestino. A gente chama de intestino permeável. E aí vai acabar passando coisas que você está comendo, esses aditivos, inclusive, lá para o sangue. Né? Era para ficar, para sair no cocô. Mas aí você vai acabar sendo absorvido, vai para o sangue. E aquele corpo estranho, que é esse aditivo químico, não é vitamina A, não é ferro, não é cálcio, não é zinco, não é selênio, não tem proteína, não tem aminoácido, não tem nada de útil, vai para lá, o corpo vê aquilo como corpo estranho. E aí as células de defesa vão querer combater aquele corpo estranho que está lá dentro do seu sangue. Vai falar, nossa, o que está acontecendo? E começa a ativar o processo inflamatório crônico, não é? E aí pode ir para o cérebro, inflamar o cérebro, e aí vai aumentar, inclusive, o risco de desenvolver doenças mentais como depressão e ansiedade, né? Porque vai para o cérebro essas citocinas inflamatórias. Olha, gente, deu para perceber que a gente precisa filtrar muito mais o nosso consumo hoje em dia do que há 20, 30 anos atrás. Porque a indústria ela vem passando por um processo revolucionário, o que já era industrializado agora está ultraprocessado. E aí a gente tem esses alimentos não só mais bonitos, mais duráveis, mais gostosos, mais viciantes, mas eles também são mais baratos, doutora. O que dificulta muito o trabalho de vocês, médicos e especialistas no cuidado da saúde global, porque uma população que de repente está desnutrida, mas ela tem acesso a esse tipo de alimento, ela vai acabar comprando e usando, mas ela não vai resolver o problema da desnutrição e vai colecionar mais um, né? Que pode ser uma obesidade. Eu sempre falo, Teru, que você comer alimentos mais saudáveis é um investimento na saúde. Porque a gente pode investir o dinheiro na saúde ou na doença. Né? O pessoal às vezes está economizando, comendo mais miojo, mais pão branco, que é mais barato, enche o bucho lá, né? A barriga fica cheia, mas você não está comendo vitamina nenhuma. E aí vai no mercado, na farmácia vai comprar multivitamínico, aí o cabelo começa a cair, começa a tomar remédio para o cabelo que está caindo, aí vai tomar remédio para diabetes, aí vai tomar remédio da pressão, e aí então acaba saindo caro. Eu falo, o barato sai caro. E você sabe, Teru, que às vezes eu fico lembrando que eu trabalhei 6 anos, né, em comunidades carentes pelo SUS. E nós fizemos um trabalho em Santa Catarina e a gente percebeu que as pessoas que mudavam para uma dieta mais saudável, que todo mundo achava que era mais caro, elas começavam a economizar 30% do orçamento familiar. 30%. Comprando mais verduras, mais frutas locais, né? Mas eu falava, olha, quanto que está um salgadinho hoje? Está R$6, R$5 um salgadinho. Você pega esses R$5 e vai comprar banana, por exemplo, ou laranja, não é? Ah, vou comprar berinjela. A gente compra aqui, né, no Hortifruti, né, onde fica a nossa academia, os orgânicos estão muito baratinhos, né? E aí a gente consegue comprar batata doce. Com R$6, você compra um pacotinho de batata doce. Tem lugar que a gente não vai achar nem orgânico para comprar, dependendo da região, mas dá para fazer uma horta. Tem muita gente que mora em casa hoje, mas são cidades pequenas, que tem aquele fundo, aquele quintal maior, que dá para cultivar alguma coisinha que seja, doutora. Eu acho que a gente perdeu um pouco dessa cultura, cebola, né? Uma cenoura. Exatamente, a gente vai perdendo. Você também já tem uma família que é de plantar, meus avós também vieram do Japão e plantavam muito. E minha mãe até, ela coleciona, às vezes, ela tá com abacate, de repente eu vou na casa dela, tem um abacate lá brotando. Ela, ai, Dani, eu tô com dó de jogar esse abacate, porque tá nascendo, tem vida, né, nisso daqui. Eu falei, tudo que Deus dá tem vida. Você vai deixar um pacote de salgadinho na sua janela, não vai brotar nada de lá, né, Teru? Pelo contrário, vão até fugir. Ó, é o seguinte... Você espanta os bichos, né? Eu queria que a doutora Daniela compartilhasse agora com a gente algumas das estratégias, até pessoais, doutora, porque eu sei que você é da cozinha, o doutor Luiz é da cozinha também. Vocês falam para as pessoas, muitas vezes, cortarem itens da dieta, mas vocês falam muito mais para incluir outros itens. Que estratégias seriam assim interessantes para dentro desse assunto, né? Diminuir, reduzir o consumo de produtos alimentícios com aditivos químicos e realmente assim descobrir novos sabores naturais. Então, primeiro de tudo, Teru, tem que aprender a ler o rótulo. Se você não quer ler rótulo, tudo bem, mas você só começa a ver quantas coisas tem lá escrita. Então, se você quer comer um alimento industrializado, compra aqueles com o mínimo de coisas possível. Começa a ter mais do que 3, 4 itens lá, já deixa lá.
Aí você fala, mas como que eu vou substituir, por exemplo, o ketchup? Você vai comprar o tomate, vai fazer o molho. Ah, não quero fazer o molho. Então, vamos usar um molho de tomate pronto por enquanto. E dos molhos de tomate que você vai usar, você vai ler aqueles que menos têm ingredientes. No começo, Teru, você vai precisar de mais tempo no supermercado. Mas depois que você já sabe as marcas, fica automático, né? Bate o olho. Bate o olho, em 15 minutos você faz a compra lá, né? Às vezes eu vou no supermercado, assim, em 20 minutinhos eu já fiz aquela compra do mês inteiro, porque eu já sei as marcas que são mais saudáveis ou não. Porque eu vi, né, tive que pegar um dia e ficar estudando. Então, primeiro de tudo, ler os rótulos. Segundo, esses produtos têm alta palatabilidade, eles são dão mais prazer, você vai viciar no Estimulantes, sal. né, do sabor. São estimulantes, tem açúcar, né, tem mais gorduras. Então, você vai diminuindo aos poucos. E aí você vai adicionando também mais salada, por exemplo. Ah, não gosto de salada de alface e tomate, não vejo prazer nenhum. Então, você vai temperando com as ervinhas. Você vai colocando tomilho, né, vai colocando manjericão, Faz um manjerona. molho natural diferente, né? A gente ensinou tanto molho aqui, gente. Molho com melado, molho com tahine, molho com pasta de amendoim. Tem coisas criativas hoje em dia, mas naturais. É muito legal, né? Essas receitas da Leti são sensacionais, né, Teru? Porque a gente vê que tem sabor, né? Não tem açúcar, não tem corante, não tem aditivo e tem muito sabor. Então, você vai aprendendo com as receitas aqui da Arlete também. Então, essa é a terceira dica, né? Você vai experimentando. E depois que você começa a ir mais para a cozinha, ah, não gosto de cozinhar. As pessoas são assim, né, Teru? Ah, não gosto de cozinhar, não gosto de ir para a academia. Eu falei, azar é seu, porque quem vai ficar doente é você, não é? A gente precisa tomar decisão, porque a sua vida, quem controla é você mesmo. Ninguém vai controlar a sua vida, é você que controla. Então, essa decisão é sua, o que você vai fazer ou não vai fazer. Então, pensa bem. Ah, não gosto de cozinhar, mas eu preciso cozinhar. Eu não gosto de fazer exercício, eu preciso fazer exercício. E aqui a comidinha, né, eu vejo a Arlete, o carinho que ela faz. Conforme você vai aprendendo a comer mais saudável, a gente que fica na cozinha, né, Teru, parece que não dá nem vontade de comer fora, né? A gente vive falando isso. E economiza, viu, gente? Só o fato de não comer fora, economiza sim. Quer ver uma coisa que outro dia alguém falou pra mim? Ah, o azeite tá super caro, né, gente? Muito. O azeite tá assim, fora da real. E aí eu tava passando, tinha uma conhecida minha no supermercado, ela falou, ah, eu queria muito levar, mas não vai dar. E aí eu fiquei pensando, cara, como que eu consigo comprar azeite? Realmente pesa pra mim. Mas aí a gente deixa de comprar outras coisas porque eu quero ter o saborzinho do azeite e eu sei que ele tem coisas para me oferecer, né, para o meu cérebro. É um remédio, assim, que a gente está comprando. E aí, como tá caro, eu vou usar menos também. Mas, assim, são escolhas em prol de quê? Porque comprar ali aquela coisa de mussarela para fazer o seu lanche também tá caro, gente. O queijo está caríssimo. Então, manteiga, margarina. A gente vai ter que fazer essas escolhas. Refrigerante é uma fortuna, não é? E as pessoas compram. Bala é uma fortuna, salgadinho, né? Bolacha. Eu vejo o preço das coisas e falo, nossa, não é barato isso. São escolhas. E o que a gente está fazendo aqui hoje é tentando abrir um pouquinho a nossa mente, nossa cabeça, os nossos olhos e principalmente o nosso coração. Porque é da vontade de Deus que a gente escolha melhor e viva melhor. Não só porque a gente vai ser beneficiado, a gente vai ter mais saúde, mais disposição, menos doenças, mas com essa saúde a gente pode servir melhor. Eu acho que isso é muito importante, doutora, porque o plano de Deus não é a gente ser saudável só por uma estética, que vai testemunhar, inclusive, desse plano melhor dele, né, de alimentação. Mas você precisa e pode viver para servir melhor quando você se cuida. Eu acho que a natureza toda serve, né? Uma árvore de maçã, ela dá sombra, ela purifica o ar, ela dá as maçãs. No mundo natural as coisas servem. É verdade, Teru. Jesus veio para dar vida e vida é abundância, né? E tudo que Deus nos dá é para o nosso próprio benefício, para a gente ter mais saúde, para o fígado trabalhar melhor. Deus não criou a gente para ter diabetes tipo 2, gordura no fígado, Teru. É impressionante que praticamente 100% dos meus pacientes hoje têm gordura no fígado. E mesmo sem beber, porque isso era uma doença antigamente que dava em quem bebia álcool. E as pessoas não estão bebendo, mas está com tanto aditivo químico no corpo que está ficando com aquela gordurinha inflamado, né? O fígado está inflamado. Então, é muito triste, né, de ver como o corpo está sofrendo, como vocês estão sem energia, às vezes está sofrendo com algumas doenças que poderiam ser evitadas. Não é? E se você já tem e mudar o estilo de vida, com certeza você vai melhorar, porque Deus vai abençoar também esse esforço. Deus vai, viu?
A gente vai fazer um rápido intervalo aqui. Doutora Daniela, muito obrigada pela participação aqui, sempre bem-vinda, segundas-feiras, ou ela, ou o doutor Luiz Fernando, que vem da Sou Saúde nos ajudar a pensar mais saudável. E a gente faz o intervalo agora, na volta tem exercícios de pilates com Tânia Santos e temos receita boa por aqui, salada de quinoa. Daqui a pouquinho você aprende aqui no Vida e Saúde.